Como que a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã pode afetar o seu bolso? É isso mesmo, já não basta inflação, já não basta aumento de imposto aqui no Brasil, agora a gente ainda tem essa guerra lá longe, lá no Oriente Médio, que ainda assim pode afetar o bolso do brasileiro também. Se você está curioso para saber como que isso vai chegar aqui na gente, assiste esse vídeo que eu vou te explicar em detalhes como que isso vai acontecer. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Endro Palma Ponto de Vista. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que essa guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã pode afetar o seu bolso, o nosso bolso, o bolso de todo brasileiro também, né? Não basta, né, essa guerra está acontecendo lá longe, ainda assim vai chegar aqui no Brasil um resquício dela, o impacto dela financeiramente falando. Bom, antes de eu começar o vídeo, vou, né, dar o recadinho de sempre. Se inscreva no canal, tá? Se inscreve aqui e ativa as notificações também. É muito importante que você faça isso para me ajudar a crescer no YouTube agora em 2026, que eu estou começando esse canal, tá? Mas bora para o vídeo de hoje, então. Vamos falar como que isso vai afetar o bolso do brasileiro. Então, antes de eu te falar exatamente o impacto disso, deixa eu só te contar o porquê dessa guerra, por que ela está acontecendo. Basicamente, lá no dia 28 de fevereiro de 2026, alguns dias atrás, os Estados Unidos e Israel eles entraram numa ofensiva contra o Irã, basicamente por dois motivos, digamos assim. Primeiro, era para garantir, né, o cancelamento, garantir que o programa nuclear iraniano não avançasse, porque existiam algumas notícias na mídia de que o programa nuclear iraniano ele estava avançando muito a ponto de, em algum momento, conseguir desenvolver, inclusive, uma bomba nuclear. Então, isso é uma preocupação muito forte, principalmente dos Estados Unidos, e foi ali que eles, em conjunto com Israel, iniciaram essa ofensiva contra o Irã. E o segundo motivo era também para derrubar o ditador do Irã, que é a liderança da Guarda Revolucionária do próprio Irã, tá? Bom, é óbvio que o Irã não vai, né, não iria deixar barato essa história, eles não iriam aceitar essa ofensiva sem fazer uma contraofensiva. E até hoje, dia 2 de março, o que a gente tem de números são aproximadamente 555 mortos e 747 feridos. Notícia triste, né? Guerra não é algo que ninguém quer, ninguém apoia de certa forma, mas a gente precisa falar sobre, principalmente porque a gente precisa explicar o que que isso tem a ver com você, comigo, com nós brasileiros e como que isso vai chegar na gente. Você faz ideia de como que isso vai chegar no bolso do brasileiro? Bom, é simples. Basicamente, instabilidade significa aumento de preço. E instabilidade, principalmente no Oriente Médio, significa sinônimo de petróleo caro, tá? O que a gente viu, então, foi que a morte do Ayatollah, o Ali Khamenei, gerou, de certa forma, uma vingança iraniana, né, que viu essa onda de ataques vindo dos Estados Unidos e Israel, e que, é claro, não ia deixar barato e começou ali uma vingança que, óbvio, não se limitou somente a ataque militar. Uma das formas que o Irã usa para atacar o restante do mundo inteiro é o fechamento do Estreito de Hormuz, tá? Por que o fechamento desse estreito? Porque é por lá que é onde se passa 20% de todo o petróleo consumido no mundo inteiro. Você faz ideia do que é um quinto do petróleo global, do mundo inteiro, estar em risco porque eles fecharam, né, esse estreito? Então, obviamente, quando isso acontece, né, o resultado é imediato e o que a gente já viu foi uma alta de 10% no preço do barril de petróleo, tá? No preço global do petróleo, que é medido, né, em barril. Então, automaticamente, o que vai acontecer? O petróleo sobe no mundo inteiro, então nós brasileiros iremos pagar mais caro pelo petróleo também. Óbvio, ninguém compra petróleo, mas através dos derivados do petróleo, falando exatamente de gasolina, tá? Então, nós brasileiros iremos sim pagar mais caro na gasolina por conta dessa guerra.
E aí você deve estar se pensando: "Poxa, mas o impacto é só na gasolina, então tudo bem, então é um lugar só que está sendo afetado". E é aqui que mora o problema. Por quê? O impacto na gasolina, ele não para na gasolina. Esse é o grande X da questão, né, do mundo como um todo, porque uma vez que você aumenta o preço de algo que está ali no começo de uma cadeia de consumo, automaticamente toda essa cadeia de consumo vai ter o preço aumentado também. Deixa eu traduzir isso, deixar isso mais fácil. Quando o preço da gasolina sobe, basicamente tudo que é transporte, né, todas essas empresas de logísticas que levam um monte de coisas, entre elas alimentos, por exemplo, pelo mundo, pelo país inteiro, pelo Brasil inteiro, elas automaticamente vão ter que pagar mais caro pela gasolina. E se elas pagam mais caro pela gasolina, elas vão repassar esse preço para quem está comprando dessas transportadoras, que são os mercados, os grandes mercados, atacados, né, essas empresas que fazem a distribuição desses produtos que nós consumimos. Não é só alimento, mas vamos usar aqui os alimentos como exemplo. Então, uma vez que, né, o transporte desses alimentos ficou mais caro, automaticamente a loja que vai vender isso vai repassar esse preço para o consumidor final. Então, o que começou com um aumento na bomba, né, vai acarretar no aumento do preço de alimentos. Consequentemente, eu, você, todos nós brasileiros iremos pagar mais caros por produtos de consumo nosso do dia a dia, por, né, o nosso pãozinho ali do dia a dia, o nosso transporte público do dia a dia, tudo que envolve, né, a gasolina e, como eu disse, né, é um ciclo, então é muita coisa, tá? Além disso, né, não foi só a gasolina que foi afetada. O Catar, ele é um dos maiores produtores de gás natural liquefeito, GNL, e ele precisou interromper a produção do gás, basicamente por conta dos ataques, né, do contra-ataque iraniano, o que novamente causou um aumento no preço do gás também. Então não foi só o petróleo, mas também o gás. E aí, de novo, eu te falo que isso vai chegar no brasileiro sim. Por mais que a gente não esteja consumindo esse gás vindo lá do Catar, o preço de muita coisa que é produzida no Catar aumenta, por consequência aumenta tudo, né, no restante do mundo todo, e isso chega no Brasil também. Então é uma cascata sem fim, a gente vai pagar o preço dessa guerra também. Falando da guerra em si, a Rússia, que é uma aliada do Irã, de certa forma, ela criticou muito os ataques, né, e ela alertou principalmente para que isso pode escalar para algo muito grande, para algo descontrolável, e, automaticamente, quando existe descontrole no mundo, o que a gente vê é o dólar subindo. Então, o impacto também que vem para nós brasileiros, que muitas vezes precisamos do dólar também, é que o dólar aumenta. Então, muitos produtos que nós brasileiros consumimos, que são fabricados fora do país, em especial nos Estados Unidos, vão ter o preço aumentado também, porque o dólar está aumentando. Então, já não basta a gasolina, não basta o gás, o dólar aumentando por consequência dessa guerra, vai aumentar o preço de tudo que o Brasil importa, tá? Então, desde lá de eletrônico, né, no preço de um celular que você queira comprar, até mesmo os fertilizantes para a agricultura. Pois é, o Brasil compra muito fertilizante de fora. E aí eu te falo de novo, se o preço do fertilizante aumenta, a agricultura vai repassar esse preço, e aí esse preço vai chegar para nós, consumidores finais, né? Estamos no final dessa linha de consumo. Então, mais uma vez, o preço vai chegar na sua mesa aí, no seu celular, no seu carro, e por aí vai. Bom, falando sobre a guerra de novo, então o Donald Trump ele previa que essa guerra fosse durar em torno de 4 semanas, tá? Uma previsão de certa forma otimista, mas assim, isso ainda traz impacto para o bolso, é inevitável. 4 semanas, um mês é bastante tempo, vai impactar o seu bolso. Mas Israel, né, o presidente de Israel já tem mencionado que acha que esse combate vai se estender, que vai demorar mais tempo ainda. Ou seja, isso significa que a gente vai passar por um período ainda maior com essa instabilidade. Então, o que a gente vai ver é muito provável que seja uma alta ainda maior do petróleo, um preço ainda maior, né, do gás natural e o dólar subindo ainda mais, e isso pode durar um bom tempo. Não acho que vai ser só, né, uma semaninha, 2 semaninhas ou 4, como o Donald Trump tem falado. Acho que
esse combate vai demorar e a gente vai pagar esse preço também. Então, meu querido, né, que está assistindo esse vídeo, não basta o Brasil por si só, né, aumentar o preço de tudo e a gente pagar mais caro por muita coisa, mas agora a gente tem também essa guerra, infelizmente temos essa guerra acontecendo e que vai afetar o nosso bolso também. Então, para a gente fechar esse vídeo, comenta aqui o que você acha, se você é a favor dessa guerra que ela tinha que acontecer para derrubar o ditador lá do Irã, e que não vamos nem entrar nesse assunto porque de fato era um ditador e a juventude e as mulheres sofriam muito, né, sob esse regime, ou se você é contra essa guerra e você acha que essa guerra não vai levar em nada e que existem outras formas de se lidar com esse regime ditador que é tão ofensivo contra os jovens, principalmente as mulheres. Escreve aqui nos comentários sua opinião, eu quero ver o que vocês estão pensando sobre essa guerra, para até eu poder continuar com mais conteúdo voltado para esse assunto, beleza? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, tá? Me ajuda a crescer aqui no YouTube agora em 2026, que eu estou começando esse canal. Deixa o seu like e não se esquece, vou repetir de novo, comenta aqui falando se você é a favor ou contra essa guerra. É isso, até o próximo vídeo. Valeu!